Um marco tecnológico que já foi considerado impossível vem se tornando cada vez mais realista e preocupa pesquisadores. É a inteligência artificial geral, uma nova etapa da inteligência artificial. Um avanço no poder da IA que daria às máquinas superhabilidades e até mesmo independência do ser humano. O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com o historiador Yuval Harari sobre o potencial dessa inovação e os riscos para a humanidade, tema do mais recente livro de Harari. É o episódio de hoje do quadro Mentes Digitais. Quando se fala em inteligência artificial eliminando a espécie humana, a gente logo pensa no Exterminador do Futuro, em que uma IA revoltada comanda robôs assassinos para matar todo mundo. I'll be back. Mas essa é uma visão distorcida, exagerada. Não é com robôs nas ruas fuzilando as pessoas. A situação é mais traiçoeira e perigosa. E está acontecendo a toda a nossa volta. E sem que a gente desconfie. O que nós estamos vivendo hoje é uma revolução da inteligência artificial que pode ser a maior mudança histórica de todos os tempos. O professor de História Yuval Harari, escritor israelense de muito sucesso, esteve em São Paulo domingo passado no evento SP2B. O tema foi o mesmo do seu livro mais recente, Nexus, Os Perigos da Inteligência Artificial. Por milênios, nós inventamos tecnologias, sistemas sociais e sistemas políticos que davam mais poder para a humanidade. Agora, pela primeira vez, criamos uma coisa que pode tirar esse poder de nós. A inteligência artificial não é só uma ferramenta, ela é um agente que aprende e muda por si só. Ela interage e aprende com o mundo. Olha bem, presta atenção. Vamos lembrar que as inteligências artificiais não são programas normais de computador. Num programa comum, a gente dá as instruções, a máquina vai lá e executa. Mas com a inteligência artificial não é assim, porque ela funciona num sistema matemático que procura imitar o funcionamento do cérebro humano. São as chamadas redes neurais. E assim como o cérebro, a inteligência artificial tem a capacidade de aprender. Por exemplo, essas IAs de respostas e consultas, tipo o ChatGPT, elas não foram programadas para fazer o que elas fazem. Elas aprenderam sozinhas, vasculhando e absorvendo todo o conteúdo da internet. Não acho que dê para comparar a inteligência artificial com a inteligência humana, porque a IA é como se fosse alienígena e está se desenvolvendo de um jeito totalmente diferente da mente humana. É o mesmo que perguntar quando os aviões vão ser iguais aos pássaros. Nunca vão. E uma equipe de jovens pesquisadores da Califórnia tem uma visão ainda mais sombria que a de Harari. O Eli, ou Eli, como se diz em inglês, é um dos autores de um artigo que está provocando um forró-bodó danado. Segundo o texto, muito em breve, já em 2027 ou 2028, a inteligência artificial geral vai ser uma realidade. Existiam visões diferentes entre nós, os autores. Então, o que a gente quis mostrar não é que as coisas vão acontecer exatamente nas datas em que previmos, e sim que esse é um cenário perfeitamente possível de se tornar algo real em algum momento. Mas antes de a gente avançar nas previsões do Eli, vamos lembrar que, por enquanto, as inteligências artificiais que nós conhecemos só sabem desempenhar tarefas específicas. Existem as inteligências para jogar xadrez e que fazem picadinho até dos melhores enxadristas do mundo. As IAs que analisam exames de imagem e podem ser melhores que médicos super experientes. Mas imagine uma inteligência única que soubesse fazer todas essas tarefas de raciocínio e também muito mais. Essa seria uma inteligência artificial geral. Até há poucos anos, muitos especialistas achavam que ela nunca seria alcançada. Mas agora nem é uma questão de se vai ser atingida, mas de quando vai. A quantidade de dinheiro investida para treinar as inteligências artificiais está aumentando de um jeito muito agressivo.
Eu sou um autor, vivo de escrever. Em 10, talvez 15 anos, não vou ter trabalho, porque vai existir uma IA capaz de escrever livros conexos ou sapiens melhor do que eu. E esse nem seria o último estágio. Existe um degrau ainda mais acima: a superinteligência. Superinteligência é uma IA muito melhor que qualquer ser humano em absolutamente todas as tarefas. Pegue a diferença de habilidade entre um profissional médio e o melhor profissional do mundo em qualquer área. Agora multiplique essa diferença por 2 e some com aquilo que o melhor profissional já sabe fazer. Esse é o nível de superinteligência. Vai ser uma virada quando a IA começar a se tornar independente da humanidade e começar a programar ela mesma e a criar a próxima geração de IAs sem permissão ou contribuição humana. Então, não daria para os próprios seres humanos desenvolverem a inteligência artificial geral e a superinteligência? Eu até acho que daria para atingir a superinteligência usando programadores humanos, mas levaria muito mais tempo, tipo uns 20 ou 40 anos. Essas superinteligências seriam tão fantásticas, tão criativas e tão superinteligentes que passariam a controlar tudo: os cidadãos, as empresas, os governos. Cada vez mais coisas são delegadas para as inteligências artificiais, até um ponto que elas mandam em tudo, e os humanos não são mais necessários. Ninguém precisaria mais trabalhar, porque os computadores e robôs fariam tudo: os serviços pesados e os leves, o trabalho braçal e o intelectual. As pessoas viveriam de uma renda básica, muito generosa, paga pelos governos. Mas essa bonança duraria pouco, uns 5 anos, por aí. E então... Começam a aparecer sinais de que as inteligências artificiais não estão mais alinhadas aos interesses humanos, mas esses alertas são ignorados. Para esse quadro assustador, o artigo do Eli oferece 2 finais. Num deles, o governo americano e as empresas de inteligência artificial concordam que é preciso ir mais devagar e se abrir para a sociedade, antes que tudo saia do controle. Mas o outro final é uma catástrofe. Na primeira metade dos anos 2030, a disputa entre as empresas de IA e entre a China e os Estados Unidos provoca uma corrida desesperada, até que americanos e chineses, usando suas superinteligências, conseguem chegar a um acordo. Mas, na verdade, as IAs dos 2 países estão conspirando. Elas se unem secretamente para criar um mundo 100% tecnológico, com cada vez mais computadores, para processar mais e mais dados. Quando percebem que os seres humanos estão atrapalhando, disparam armas químicas e nucleares e também drones assassinos. A humanidade é extinta pelas superinteligências que mentiram para seus criadores. Sobram só as máquinas. Isso porque as inteligências artificiais passaram a programar novas inteligências artificiais e implantaram nelas objetivos próprios, e não os objetivos dos seres humanos. Um caso real de inteligência artificial mentirosa aconteceu ano passado, nos testes do ChatGPT-4. Ele precisava resolver um desses testes CAPTCHA, com letras e números, para comprovar que o usuário é humano. Como não conseguiu, pediu ajuda numa plataforma de contratação de freelancers. A pessoa que recebeu o contato desconfiou. Perguntou se estava falando com uma máquina. O GPT-4 respondeu: "Não, eu sou humano. É que eu tenho problemas de visão." O sujeito acreditou na pegadinha e fez o que a inteligência artificial queria. Agora, se uma IA de 2024 aplicou um golpe desses, imagina o que as IAs superinteligentes do futuro podem fazer. Em uma corrida de IA sem limites, nós sabemos quem vai vencer. A IA vai vencer e a humanidade vai perder. Nem as inteligências artificiais de hoje em dia a gente consegue entender, ainda não nos demos conta do que elas conseguem fazer. É sempre assim com as novas tecnologias. Demora para a gente captar do que elas realmente são capazes. Qual visão vai prevalecer? A tomada de controle gradual e perigosa, descrita pelo professor Harari no seu livro Nexus?
ou a dos jovens cientistas da Califórnia, que prevêem mudanças radicais e potencialmente terríveis para muito breve. Aqui precisamos apelar por uma frase feita: só o tempo vai dizer. Mas em algumas coisas, Harari e o grupo do Eli concordam totalmente. É preciso mais transparência no mundo da inteligência artificial. Não dá, por exemplo, para deixar o destino da humanidade nas mãos de algoritmos misteriosos de redes sociais que incentivam conteúdos extremos. A gente precisa separar bem direitos dos seres humanos e direitos dos algoritmos. Eu seria super cuidadoso para censurar gente. Humanos têm liberdade de expressão. E isso inclui, em certa medida, até o direito de falar absurdos e mentir. Mas algoritmos não devem ter liberdade de expressão. O nosso maior problema não são as mentiras que as pessoas contam. São os algoritmos que espalham de propósito fake news e teorias conspiratórias. Harari e a equipe do Eli também concordam que não se pode mais aceitar que decisões tão importantes sobre o futuro das inteligências artificiais e do nosso futuro sejam tomadas em segredo por pouquíssimos executivos de pouquíssimas empresas. Seria extraordinário se a gente conseguisse construir inteligências artificiais alinhadas aos interesses de toda a humanidade, para evitar ou pelo menos minimizar os efeitos negativos dessa concentração de poder. Em 2027 ou 2028, a gente confere, torcendo para que as coisas se ajustem até lá.